Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da Jornada da Prescrição Segura de Exercício Físico para grupos especiais. E hoje a gente vai falar sobre avaliação funcional. Então, quero dar as boas-vindas. Quem for chegando, vai colocando aqui no chat qual é a sua cidade, da onde você fala, se é profissional de educação física, se já atua com grupos especiais ou se quer atuar. Combinado? Galera, como tem gente que ainda não me conhece. Eu sou a Carla Montenegro, sou profissional de educação física, atuo na área da saúde já há mais de 16 anos, dentro do Hospital Israelita Albert Einstein e também como personal trainer de grupos especiais. E nessa semana eu vou te mostrar exatamente qual é a jornada para prescrição de exercício físico para grupos especiais, como atuar com segurança, como melhorar a sua renda, ter mais reconhecimento e uma vida profissional que transforma a vida dos seus alunos e, lógico, que a sua também. Mas já aviso que nessa jornada a gente vai precisar de dedicação e comprometimento. Hoje a gente está na primeira aula e é muito importante vocês entenderem que a jornada começou lá nos aquecimentos, então a gente fez uma série de lives de aquecimento, e assim como no exercício físico, o aquecimento é muito importante, mas chegou o momento das nossas três grandes aulas. E as nossas grandes aulas estão começando hoje. A gente tem três aulas pela frente que são interligadas entre elas. A aula de hoje é fundamental para a aula de quarta-feira, para a aula 2, e ambas são importantes para a aula 3. E já aviso, galera, se programem para estarem ao vivo na aula 3, porque eu vou fazer um sorteio e só vai participar desse sorteio quem estiver comigo na aula 3. E é um sorteio de um equipamento, mas eu não vou dar spoiler, eu vou contar só na quinta-feira, na aula 3, combinado? Mas já se programem para estarem ao vivo. Quem não participar ao vivo não vai ter condição de participar do sorteio, combinado? E galera, quando a gente faz, assim como, né, fazer um comparativo quando a gente faz uma prova de corrida, eu não quero que vocês abandonem a corrida no meio do caminho. Então, eu não quero que vocês abandonem a jornada no meio do caminho. Então, aproveitem ao máximo, tenham comprometimento com o crescimento que vocês vão ter, porque no final de cada aula eu também vou disponibilizar uma palavra-chave, porque a gente vai entregar certificado para vocês no final dessa jornada e só vai ganhar o certificado quem participar das três aulas. Como que eu vou saber se você participou das três aulas? Porque vai ser enviado um formulário e você vai ter que preencher palavra-chave da aula 1, palavra-chave da aula 2, palavra-chave da aula 3. E eu só falo a palavra-chave no final da aula, combinado? E é importante reforçar que a gente também vai ter uma live especial no domingo e que a gente vai fazer exatamente uma amarração, vamos dizer assim, né? Eu vou alinhavar o conteúdo de todas as aulas e vou entregar algo diferente também para vocês no domingo, certo? Então, quero aqui de vocês dedicação e comprometimento. Combinado? E ó, para quem que é a jornada da prescrição segura? É para você que já atua como profissional de educação física na área da saúde, é para você que quer começar a atuar com grupos especiais, que já atende como personal grupos especiais ou que quer começar a atender como personal grupos especiais, é para você que atua em academias, em escolas, em centros de saúde como reabilitação e LPI, que é as instituições de longa permanência para idosos, os hospitais, consultórios, para quem quer atuar em centros de saúde, para quem presta consultoria online, galera, é inevitável a gente se deparar com um público de grupos especiais e a gente vai entender hoje um pouquinho do porquê. E para você que ainda está na graduação e também já vai sair na frente participando aqui da jornada. Eu sei que você deve estar aí pensando, ah, Carla, mas será mesmo que existe esse mercado de grupos especiais, que tem como atuar na área da saúde, ter segurança? Ó, eu queria te dizer que se eu conseguir, você também consegue, e assim como os meus alunos também conseguiram. E olha aqui o que eu quero trazer para vocês. Muito diferente. Hoje eu me sinto amplamente seguro. Não, não, a diferença é gigantesca, né? Porque, em primeiro lugar, assim, tu tem uma confiança maior, né? No que diz respeito ao próprio atendimento ali, na hora do atendimento, né? Assim, né, de tu ter essa segurança perante, tu tá numa sala de musculação ou na casa de um aluno, é a pessoa te apresentar e tu saber, ok, vamos lá, vamos começar, né? Então, eu me sinto hoje realizada atendendo esse público. Hoje eu sou mais segura, entendeu? E hoje eu sempre que eu posso, eu sempre tô motivando outros colegas
a entrar na área de saúde, estudar, estar sempre mais atualizado? Sinto muito mais segura, com muito mais propriedade para trabalhar com eles. É muito gostoso. E é isso que eu quero para você também, que você tenha segurança para prescrever exercício físico para grupos especiais, independente de qual grupo é, qual condição clínica, que você, como a Dani disse, pegue lá, ok, vamos começar, porque você tem segurança para direcionar essa prescrição. Mas antes de te explicar exatamente o que a gente vai falar, eu queria dividir uma coisa, né, com vocês, que é exatamente o como que eu cheguei nessa conclusão e o porquê o meu propósito hoje é de ajudar outros profissionais. Quando eu escolhi educação física, pessoal, eu escolhi educação física para fazer como graduação, porque eu tive dois professores sensacionais na escola. Uma escola que eu estudei a vida inteira, porque minha mãe sempre trabalhou lá e eu tinha bolsa de estudos, e eu achava aquele universo sensacional, né? Eu estava no meu ambiente natural, vivi lá a minha vida inteira, dos 3 anos aos 17. E no último ano do ensino médio, que na minha época a gente chamava de colegial, eu ficava até mais tarde, né, depois do meu horário, para ajudar os professores de educação física que ficavam na escolinha de esportes. Então, eu enchia bola, eu montava rede, apitava jogos, e cada dia eu me apaixonava mais pela área. E eu estava super decidida em fazer educação física para trilhar esse mesmo caminho que os meus professores. E quando eu comecei a faculdade, eu já fui contratada para trabalhar nessa escola que eu estudei. Então, para mim foi um sonho. Então, com 17 anos, eu já comecei a atuar dentro do colégio. No meu primeiro ano, eu estava como auxiliar de classe, de mini maternal, eu basicamente trocava fralda. Mas no ano seguinte, eles já me fizeram a proposta de eu assumir a educação física infantil e era tudo que eu queria, né? Eu estava no meu habitat natural, porque eu frequentava aquela escola desde os 3 anos, eu sabia dar aula para crianças, e se eu não fizesse nenhuma besteira, eu trabalharia lá até eu me aposentar, como todos os professores da escola também faziam. Mas, o que acontecia? Primeiro que na faculdade eu já gostava muito da parte de grupos especiais, porque neste mesmo tempo meu pai teve uma pancreatite, teve que ficar internado, teve que retirar o pâncreas e ele teve, por consequência, ele tem um diabetes que a gente chama de tipo outros, porque não é causa, né, autoimune, não é relacionado à obesidade, mas é porque ele realmente não tem pâncreas. Então eu me interessava muito pela área de grupos especiais, porque eu queria saber como que eu podia ajudar o meu pai a cuidar da saúde e ter uma longevidade, apesar de não ter pâncreas e apesar de ter diabetes. E além disso, toda vez que dentro, né, ainda na época da faculdade, eu projetava minha vida futura, eu tinha muita incerteza, né? Porque eu ficava me questionando, será que esse salário que eu tenho hoje na escola, ele vai ser suficiente para me dar independência financeira que eu sempre buscava? Porque eu queria sair da casa dos meus pais, mas eu precisava ter uma independência financeira. Como que eu ia viver sem pagar aluguel? Graças a Deus, pessoal, eu nunca passei necessidade, então não vou me vitimizar, porque não, nunca passei necessidade. Mas o privilégio, por exemplo, que meus pais tiveram de ganhar um imóvel quitado para morar, eu sabia que eu não tinha. E eu também não queria depender de nenhuma outra pessoa, de homem nenhum, para ter a minha casa. E outro ponto que eu me questionava sempre era: será que eu vou ter energia para trabalhar do jeito que eu trabalhava? Até que idade? Porque, galera, quem já trabalhou aqui com criança sabe muito bem o quanto a gente se entrega fisicamente também, né? E criança pequena, eu entrava no mundo deles. Então, eu falava: será que eu vou ter essa energia toda até quando? Porque eu falei, eu não sei se quando eu ficar mais velha eu vou conseguir entregar a mesma aula que eu entrego hoje, e não é justo com as crianças eu entregar menos do que aquilo. Enfim, muitas incertezas. E para conseguir uma renda que pagasse as minhas contas, eu fazia monitoria na faculdade para eu ter desconto na mensalidade. Eu trabalhava à noite em uma academia na área fitness e de fim de semana ainda fazia recreação em festas. E acredito que a maior parte de nós aqui já fez de tudo um pouco, sim. Quando a gente está no começo da carreira, é isso que a gente faz. Só que tudo isso me trouxe mais tristeza ainda. Eu aprendi muito, né? Eu vivenciei muitas experiências, mas infelizmente um mercado de pouca valorização. E na academia, principalmente, eu me sentia uma garçonete de halteres e anilhas, né? E aí, conversando com um professor da faculdade sobre essas minhas incertezas, ele falou: Carlinha, eu acho que tem um novo caminho. E naquela época ele me mostrou que o Einstein estava com um processo seletivo aberto para estágio na educação física. E juro para vocês que eu pensei em não prestar.
Primeiro porque eu estava segura no colégio, né, na escola, que eu tinha já terminado a licenciatura, eu estava fazendo o último ano como bacharel e o meu registro lá na carteira de trabalho virou para professora, então eu tinha acabado de assumir como professora, meu salário tinha aumentado e eu estava segura, né? Então, se eu não fizesse nada, eu me aposentaria lá, provavelmente. E segundo, porque eu não tinha segurança, eu não me sentia capaz de atuar num hospital. Só que mais uma vez aquele professor me incentivou a prestar. E ele falava assim: olha, o não você já tem, vai lá e tenta. E, gente, ele acreditava mais em mim do que eu mesma. E aí eu topei o desafio de prestar o processo por experiência. Eu nunca tinha entrado no Einstein e só o fato de ter pisado lá para o processo seletivo, para mim já tinha valido a pena. Conhecer aquele espaço, aquele ambiente, aquelas pessoas educadas. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? E no dia do processo seletivo, eu fiquei muito feliz. Foi um processo diferenciado, tinha um auditório com muita gente. E eu pensava, meu Deus, eu preciso trabalhar aqui. E sim, né? Foram 3 etapas do processo seletivo. Cada vez que eu recebi uma ligação de um número restrito, porque do Einstein vem número restrito, né? A ligação, eu falava, nossa, ou é sim ou é não, e era assim, e aí ia para a próxima fase. E quando eu tive a resposta que eu tinha passado no processo seletivo, eu fiquei muito feliz, né? Era uma ligação que tinha mudado a minha trajetória profissional. Eu tinha passado no processo seletivo, eu iniciaria o meu estágio no Einstein. E só para vocês terem uma ideia, galera, o meu salário como estagiária para trabalhar 6 horas era maior do que a mesma proporção de 6 horas como professora. E essa foi a porta para que eu conhecesse na prática o mercado de saúde, né? Uma área em que eu podia transformar a vida das pessoas através da minha profissão. Não era uma certeza, eu podia entrar como estagiária e não dar certo. Mas o Dr. Maluf, que foi quem me contratou, ele falou: se der certo com você, a gente abre espaço para educação física dentro do Einstein. Gente, eu fiquei com medo, mas eu falei, eu vou abraçar essa oportunidade e vou fazer jus por toda a área da educação física. Conciliei os dois lugares por um bom tempo, escola e hospital. No Einstein, eu tinha medo, eu me sentia na boca dos leões, eu não tinha outra opção, eu precisava fazer dar certo. E uma coisa muito diferente é que não era mais o ambiente da escola, que eu era a professora divertida, o momento de descontração. O meu trabalho impactava de uma forma completamente diferente nas vidas que eu encontrava dentro do hospital. Porque era um hospital. Eu nunca me esqueço que teve um dia que eu fui atender um senhor que morava nos Estados Unidos, ele tinha voltado para o Brasil para tratar um câncer que estava com uma metástase e não tinha mais chance de cura. E tudo que vocês possam imaginar de complicação crônica, aquele senhor tinha. E a minha vontade, juro, era de chorar, gente. Eu não sabia por onde começar, o que que eu podia fazer, o que que eu não podia fazer. Ele tinha ainda um aneurisma de aorta abdominal, sabe assim, era muita coisa que eu falava, cara, né? E tinha a recomendação de exercício, mas eu morria de medo daquele homem morrer na minha sessão, porque ele podia morrer a qualquer momento, por todas as N complicações que ele tinha. Só que foi até numa conversa com ele que despertou em mim o pensamento de que aquilo precisava mudar. Não era justo com ele, não era justo comigo e com nenhum paciente passar por uma insegurança para fazer exercício físico. E eu sabia de todas as diretrizes, guidelines, mas cada pessoa que eu começava a atender, eu via que só diretriz não ia direcionar minha prescrição. Por quê? Não era só uma pessoa com diabetes, não era só uma pessoa, como esse caso, que tinha câncer. Ele tinha câncer, diabetes, um aneurisma de aorta, um quadro depressivo e era idoso. Então, assim, entendam que só ler artigo científico e diretriz não me direcionava. E essa realidade existia fora do Einstein também. Os meus alunos de personal, eles eram muito complexos, porque vinham, na maior parte das vezes, encaminhado por outros médicos. Então, eu estudava muito, eu trocava muita figurinha com a equipe de médicos, a gente tinha grupos de discussão de caso, e eu fui absorvendo aquilo, tentando achar um padrão, e até que eu criei um método em que, a partir da avaliação, eu conseguia direcionar o meu raciocínio clínico e prescrever exercício físico de forma segura, sem risco para o paciente, com segurança, com confiança e ainda sabendo que eu ia trazer resultado positivo. Então, eu ia ajudá-los. E é isso que a gente vai falar hoje também. Como que eu começo esse processo de avaliação?
Foi muito tempo pensando, se alguém passar mal comigo, e se eu não souber atender, como que eu faço para avaliar? Será que eu preciso monitorar todo mundo a todo tempo, todos os indicadores? Frequência cardíaca, pressão arterial, glicemia, oximetria? E aí, buscando por protocolos, assim como existem em outras áreas dentro do hospital, tudo é protocolado, né? Mas não tinha educação física, e não existe protocolo nenhum da educação física. E aí eu fui buscando profissionais de referência que trabalhassem numa área semelhante à minha, porque no mesmo processo que eu não tinha, né? Então, olhando naquela época, tô falando de 2009, não existiam outros profissionais que atuavam dentro de hospital, como eu estava fazendo. E nesse sentido, até eu fui testando, aplicando em paciente por paciente, e foi quando eu percebi que, independente da doença de base, eu conseguia manter um padrão de atuação, individualizando de acordo com as condições clínicas que ele apresentasse, que me garantiria uma lógica no raciocínio clínico e principalmente uma segurança na minha conduta. Aquela metodologia que eu estava aplicando na prática ia me garantir segurança na prescrição e resultado para os meus alunos e pacientes. Aí a dúvida era: será que isso é replicável? Sim, eu comecei a ensinar outros colegas da educação física, tanto novos profissionais que começavam a atuar dentro do Einstein, como amigos que atendiam como personal. E aí, galera, sabe, nesse momento parecia que a minha missão estava ali, né? Aquele era o meu propósito: ajudar outros profissionais a atuarem com segurança, com grupos especiais na área da saúde e transformar a vida de muitas pessoas que precisavam, porque elas apresentavam doenças e, através do exercício físico, a gente consegue transformar. E foi aí que eu descobri o meu propósito, porque a maioria dos profissionais, assim como eu, não saem da faculdade preparados para atuar na área da saúde. E aqui não é uma crítica à faculdade, não tem como a gente aprender profundamente todas as áreas, a educação física é muito ampla, mas quando a gente olha para a área da saúde, eu vi a necessidade de ajudar os outros profissionais, porque a gente tem necessidade no mundo inteiro de pessoas de grupos especiais que podem ser transformadas através do exercício. Não vou conseguir atingir o mundo inteiro, mas se eu atingir a maior parte de profissionais de educação física que vão poder atender o resto da população, com toda certeza a gente tem um potencial de transformação muito grande. Então, era isso que eu queria, que as pessoas soubessem atuar com idosos, cardiopatas, hipertensos, pessoas com câncer, diabetes, hipertensão, entre outras condições. E eu via que muitos se sentem totalmente inseguros, assim como eu me sentia. E se meu aluno passa mal? E se a pessoa acaba morrendo, né? Mas por outro lado, se a gente for olhar bem a população brasileira, cada dia aumenta mais o número de pessoas que são enquadradas como grupos especiais, né? E a gente sabe isso vem por um processo de envelhecimento e hábitos de vidas errado. Mas de outro lado, a gente tem poucos profissionais de educação física que estão dispostos a entrar no mercado de saúde por uma demanda que só aumenta. Eu sei que não é fácil, eu já estive no lugar de ter que enfrentar esses leões, de lidar com a insegurança, com o medo, mas falo para vocês, valeu a pena entrar na área da saúde. E eu não digo isso só financeiramente, mas toda vez que eu atendo uma pessoa, que eu vejo o resultado de um aluno, não tem preço. E ó, eu vou mostrar um caso específico para vocês e até vou compartilhar. Esse senhor, esse atendimento aqui que eu tô mostrando foi 2022, tá? Ele teve um infarto, né? Infartou em casa, foi levado ao pronto-socorro, ficou internado por muito tempo, porque ele começou a ter complicação depois do processo de ponte de safena. Teve arritmia, teve que fazer ablação, aí ele teve uma crise de abstinência porque ele fumava, ele bebia, e aí foi uma série de complicações, perdeu muito músculo. Esse dia, né, já tinha passado mais ou menos 15 dias que ele estava em casa, eu comecei a atender ele domiciliar, depois a gente começou a descer para a academia do prédio. É, e eu tinha prometido para ele que em 40 dias ele ia estar ótimo, tá? Lógico que em 40 dias eu não ia parar de atendê-lo, mas só para vocês entenderem que uma pessoa que não estava saindo da cama sozinho, eu falei para ele que em 40 dias ele ia estar ótimo. E ele falou: Carlinhos, em 40 dias é o aniversário de 40 anos da minha nora. E eu quero estar bem, dançando a Macarena, porque a gente tem uma viagem, a gente programou uma viagem com toda a família, alugou um sítio, enfim, e vai ficar todo mundo junto. O outro filho dele que morava fora do país ia estar. E eu falei, pode ficar tranquilo que eu garanto pra você que isso vai acontecer. E olha aqui, galera. Tudo bem? Cacate,
ligeiramente cansativo, ligeiramente. Continua. Ó, eu vou só parar para descansar um pouquinho. Andamos 2 minutos sem parar. E ó, ver esse vídeo que eu recebi da esposa dele, não tem dinheiro que pague. Mas só para vocês verem como a vida é muito louca, eu vou compartilhar um outro vídeo com vocês. Por quê? Faz mais ou menos 15 dias, a esposa dele me ligou, ele teve um diagnóstico de câncer de fígado, que não tá metastático, então assim, é um caso complexo, mas ainda assim, vamos dizer, menos pior do que poderia ser. Ele fez uma cirurgia para retirada do tumor no fígado, ficou internado, perdeu muito músculo, tá debilitado. E aí ela me pediu se eu podia ajudar, pelo menos, né, a retomar esse quadro igual que eu tinha feito da outra vez. E aí eu encaminhasse para outro personal, mas ela falou: ó, nesse momento a gente quer muito você. Eu falei: tudo bem, eu topo, vamos lá, começar de novo. E olha, aqui foi o primeiro dia que eu atendi ele em casa, fazendo exercício, depois da avaliação, óbvio, fazendo o exercício de sentar e levantar, mas só para vocês verem como a vida, gente, é um ciclo. Olha aqui. Ó, como ele tá mais magro, debilitado, mas retomando novamente. Então, pessoal, não tem jeito. Quando a gente pensa na atuação em grupos especiais, essa população vai precisar da gente para a vida inteira. E eu não tô falando que é uma questão de ficar doente de novo ou não, tá? É uma questão de transformação. O exercício físico é necessidade para a gente ter vida ao longo dos anos. E transformar a vida de uma pessoa é impagável. E eu falo para vocês com toda tranquilidade, isso é uma questão de propósito, né? Então, gente, é impagável a gente ver um paciente como ele, né, que saiu de um quadro de fragilidade. Fragilidade a gente vai entender que é uma síndrome. Recuperei a funcionalidade dele, tinha dado alta, ele estava fazendo exercício de forma não supervisionada, até por uma opção minha, porque eu não queria mais dar personal. Recebi a ligação novamente, ó, um novo quadro patológico, uma nova internação, uma perda de massa muscular significativa, e eu vou mostrar depois uma outra avaliação para vocês, que eu fiz toda a avaliação que eu vou ensinar vocês a fazerem nessa jornada, mas entendam a importância que a gente tem na vida da população. E isso transforma a vida da população, mas a nossa também, em questão de propósito e também de reconhecimento financeiro. O que eu quero trazer para vocês, gente? Esse é o print do meu Olerite, do aplicativo da carteira de trabalho, quando eu comecei a trabalhar no Einstein e quando eu trabalhava na escola. Não pensem vocês, ó, eu entrei na escola ganhando R$ 550. Como estagiária no Einstein, eu entrei ganhando 1.714, tá? A Carla, mas, ó, de verdade, eu não saí da escola logo de cara, como eu disse pra vocês, eu conciliei os dois locais por um bom tempo e ainda personal, fiz isso quase 3 anos conciliando os dois locais e o personal. Eu só saí da escola porque chegou um momento que eu falei, agora eu tenho que ir atrás do meu propósito, aonde que tá, aonde que o meu coração canta. Não que eu deixei de gostar da escola, mas eu já não me via tão significativa num processo de transformação da mesma forma que eu me sentia dentro do hospital e com meus alunos de personal. E como muitos, eu também tinha medo de abrir mão do certo pelo duvidoso, né? Mas falo para vocês que valeu a pena, e só para mostrar o quanto que a gente pode chegar em média a um salário de contrato CLT. Esse foi o meu último Olerite como profissional de educação física, trabalhando 6 horas por dia. Ainda estou no Einstein, mas eu não atuo mais como assistência, então meu cargo não é mais de profissional de educação física, meu cargo está numa parte mais de gestão. Então trouxe aqui para vocês o meu minha última remuneração como profissional de educação física, que foi de R$ 9.372, trabalhando 6 horas por dia. Ah, Carla, mas isso é porque é Einstein. Não, gente,
Não é só Einstein, tá? Trouxe aqui outros exemplos para vocês de rede pública, rede privada. A média salarial para trabalhar 6 horas por dia, para quem gosta de um regime CLT em hospitais, é entre 7.461, 8.278 e pode variar, lógico, de acordo com um hospital. Mas eu tô falando que esse mercado existe para vocês porque é sensacional. Eu não trabalhei nunca só no hospital, eu sempre complementei a minha renda, principalmente com o personal, porque o personal trainer de grupos especiais também traz muito retorno. E eu tenho alunos que atuam só como personal trainer, só entre aspas, com todo respeito, galera, de grupos especiais. E olha aqui o que o pessoal falou. Sim, seu faturamento por atuar na área da saúde é superior ao faturamento de quem atua na área fitness? Então, Carla, eu não sei se eu consigo responder. Eu acredito que sim. Porém, como eu estou afastada da área do fitness, eu não tenho uma noção de quanto. Mas eu acredito que sim, porque, primeiro, pela demanda de profissionais que tem na área, né? Hoje, o meu faturamento passa de 15 mil reais. Não é todo personal que ganha isso. Pelas tabelas de preços que eu vejo nas academias, esse é um valor bem abaixo do que eu cobro meia hora aula. Nas academias, assim, tá aquele personal tradicional, quando você chega na academia procurando personal, quando não vai com indicação. Então, eu acredito que é maior, sim. O faturamento mensal hoje gira em torno de quanto? Um mês ruim, de 10 a 15 mil. Porque aí o mês de julho que eu quase não dei aula, foi tipo 10 mil. E Então, aí, um mês ruim. o mês ruim, porque 2 semanas eu viajei, e aí dei aula 2 semanas, peguei umas consultorias, negociei algumas reposições, tirei, acho que deu 11,5 que eu estava lançando ontem. Nesse mês de agosto agora, nem terminou o mês, eu já estou em 16. Então, eu estou recebendo, né? Eu estou esperando para receber o pessoal que... tem algumas pessoas que pagam no fim do mês, mas tranquilamente, porque eu não trabalho todo dia, tá? Eu ia te perguntar, você trabalhar, qual é o seu período de trabalho? Todos os dias de manhã, eu dou em torno de 4 aulas, segunda-feira à tarde e sexta à tarde. A partir de semana que vem, terça, quarta e quinta, eu não vou mais trabalhar à tarde. Eu vou ficar só na consultoria ou treinar, terapia, fazer o que eu quiser, fazer a unha. Então, terça, quarta e quinta, não vou mais fazer personal. Eu vou fazer só coisa de online e ficar em casa mesmo. Eu quero essa qualidade de vida para mim. Isso Gente, eu falo isso porque com a segurança vem o reconhecimento. Então, eu não vou ficar martelando isso, mas eu quero também mostrar para você que você pode chegar nesse mundo de saúde, nesse mundo de grupos especiais, porque quando você consegue prescrever com segurança, entrega valor nos seus atendimentos, a gente transforma a vida do nosso aluno e a gente cuida do bem mais importante da vida dele, que é a saúde. E sem saúde não existe nada. E é por isso que o mercado tem está crescendo cada vez mais. Se a gente olhar hoje, a condição de saúde da população é preocupante. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem mais de 500 milhões de pessoas que vão desenvolver até 2030 doenças relacionadas à causa da inatividade física. Então, a falta de atividade física está impactando tudo isso. A gente tem morte precoce, pessoal. Deixa eu aqui pegar minha canetinha, ó. Pessoas com menos de 40 anos, cresceu o número de infarto em 59%. Isso é muito preocupante. No Brasil, principal causa de morte, doença cardiovascular seguida de câncer. População está envelhecendo. A perspectiva é que a partir de 2030 a gente tenha mais de 30% da população sendo idosa. E quem souber direcionar sua prescrição para isso vai conseguir transformar a vida de muita gente e se transformar também. Isso, pessoal. Por que que o mercado de saúde está olhando cada vez mais? Primeiro, porque a gente tem um impacto muito grande em mortalidade precoce, que está acontecendo por conta de doenças não transmissíveis, como doença cardiovascular, câncer, diabetes e doenças respiratórias. Isso custa muito caro para o sistema. Então, 1,8 milhões de internações são relacionadas a doenças prematuras. E isso gasta 8,8 bilhões de dólares gastos com internações. E é muito mais barato investir no profissional de educação física do que gastar com internação desnecessária.
Porque uma pessoa ativa, se ela tem que fazer uma cirurgia eletiva, ela fica menos tempo de internação, ela descompensa menos. Então, um paciente que tem diabetes e que faz exercício, a chance dele internar por conta de uma hiperglicemia é muito rara. Então, é muito mais barato para o sistema investir no profissional de saúde do que gastar com internação desnecessária. Ah, Carla, mas e aí? Gente, a gente está num processo de expansão e a gente precisa montar um time de pessoas, de profissionais capacitados que realmente acreditem na atuação na área da educação física. Só que quando a gente olha, e aqui eu estou falando só de diretriz, uma pesquisa que eu participei, coletei dados junto. Apenas de 9 a 12,3% dos profissionais de educação física sabem diretriz para idoso. E aqui eu estou falando de decoreba, de diretriz, não estou falando nem de saber atuar. E isso, galera, é um mercado que tem um impacto muito grande. A gente tem respaldo legal e eu não vou entrar no mérito de legislação, mas entendam que a gente tem potencial para atuar independente da onde você quiser. Pode ser em hospital, pode ser em centro de reabilitação, pode ser em clínicas de especialidade, pode ser no SUS, no particular, pode ser nas próprias academias que estão abrindo espaços especiais para grupos especiais, ou como personal trainer, seja em academia ou em domiciliar, como eu faço. A grande questão é que, se vocês perceberem, a nossa profissão está em um dos melhores momentos da área da saúde e você não pode ficar de fora dessa oportunidade. Porque as pesquisas vêm mostrado a necessidade do sistema investir em atividade física. Einstein não colocou atividade física porque é legal. O SUS não está colocando atividade física porque é legal. Os seguros de saúde, né? As seguradoras, né? Então, como que fala? Convênio, um convênio médico não está colocando profissional de educação física porque é legal, é porque gera economia. Essa pesquisa da Lancet foi uma das mais impactantes, porque mostrou que a cada $1 investido, $1 retorna $5 por sistema. Se eu invisto $1 em atividade física, volta 5. Ou seja, se eu pagar uma conta bem básica, R$ 10.000 para um profissional de educação física, isso volta para o sistema em 50 mil. Como? Vai receber? Não, ele vai economizar gasto de 50 mil. Entendem a necessidade? E por isso que Einstein implementou e está crescendo, expandindo cada vez mais, e me orgulho em falar que eu faço parte desse processo de expansão, que eu estou à frente aí dessas questões. Prevent Senior está trazendo cada vez mais profissional de educação física, a Rede Sara de hospitais de reabilitação, que tem em nível Brasil, Lucy Montoro, que também é super referência em reabilitação, que tem profissional de educação física em nível Brasil, o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo tem profissional de educação física dentro da reabilitação cardíaca, o Instituto do Coração tem profissional de educação física e ainda é liderado por profissionais de educação física, a Rede Alice de Seguros de Saúde tem profissional de educação física. Como eu disse para vocês, os planos de saúde estão crescendo, tem mais de 703 operadoras de saúde no Brasil e elas estão implementando o profissional de educação física, como eu disse, não porque são legais, mas porque isso traz uma economia. Então, falo aqui de cases de todas essas que tem profissional de educação física na sua atuação, tá? E o SUS não está fazendo diferente, também está trazendo cada vez mais profissionais. Por quê? 13 novos serviços prestados por profissionais de educação física estão ganhando espaço dentro do SUS. Cada vez mais a gente vê leis que estão estabelecendo a necessidade do profissional de educação física. Por quê, galera? Exercises Medicine. Eu sei que tem gente que fala, eu não gosto muito dessa fala do colégio americano. Pessoal, aqui é para ficar cada vez mais forte que exercício é parte do tratamento. E aqui o exercício é remédio. Remédio é como uma parte do tratamento, não é medicação, tá? E sim, exercício é parte do tratamento. Hoje, todas as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm dentro da sua diretriz exercício físico como parte do tratamento. Se a gente pegar diabetes, eles falam primeiros 6 meses, obrigatoriamente tem que introduzir somente exercício físico, depois inclui medicação. E ainda com medicação tem que fazer.
Questões de saúde mental, tem exercício. Questões de saúde cardiovascular, tem exercício. Questões de câncer, tem exercício. A gente teve o congresso da ASCO há pouco tempo, que é o Congresso Mundial de Oncologia, e um dos grandes destaques do congresso foi a apresentação de uma pesquisa que mostrou o benefício do exercício físico no tratamento de câncer coloretal. Galera, isso é sensacional, é mais força pra gente. Então, assim, em todas as áreas da saúde, tem obrigatoriedade de fazer exercício. Quando a gente olha o panorama mundial, a gente entende o quê? População está envelhecendo, não tem como não fazer. Por quê? Gente, antigamente 60 anos, opa, aposentou, acabou a vida, vou viver mais pouco tempo. Hoje, a gente tem pelo menos mais 20 anos de expectativa de vida. E o que que essa população vai fazer com 20 anos a mais se não tiver músculo, se não tiver condicionamento? Para garantir viagem, tempo de família, nova carreira, educação, eu preciso da atividade física. E aí, uma provocação que eu quero trazer para vocês: o que que você quer proporcionar para os seus alunos e pacientes? Anos de vida ou vida aos anos? Porque viver mais não significa viver melhor. Para a gente conseguir viver com qualidade, a gente precisa ter saúde. E aí vem o nosso papel. E agora eu quero que vocês estejam atentos, papel e caneta na mão, que a gente vai falar sobre avaliação. Principalmente quando a gente pega grupos especiais e quando a gente olha para o envelhecimento, a gente tem um caminho na contramão do outro, que é o caminho da senescência, que a senescência é processo de envelhecimento natural. É uma somatória de alterações morfológicas, funcionais, atribuídas aos efeitos dos anos sobre o organismo. A senilidade é um processo de envelhecimento patológico. Danos à saúde associados ao tempo, mas com causas de maus hábitos de vida. E ó, Carla, mas isso é só para o idoso longevo? Não. A gente começa a envelhecer sistema neural a partir dos 20 anos, sistema muscular a partir dos 30. Então, é natural envelhecer. Eu vou perder músculo a partir dos 30 anos, mas eu consigo não perder músculo se eu fizer treino de força. Senescência, pessoal, é o que eu espero do envelhecimento. Eu vou ter cabelo branco, eu vou ter rugas. Ó, minhas rugas, gente. Botox não tá em dia. Então, assim, existem alterações que vão acontecer independente da minha vontade. A senilidade, ela está relacionada aos hábitos. E aí, é outra coisa que eu gosto sempre de falar, a diferença do comum e normal. Tem muita gente que fala, é normal o idoso ter diabetes. Não, não é normal. É comum ele ter diabetes, mas não é normal. E por que que é comum? Porque geralmente a população está envelhecendo inativa, comendo mal, ganhando peso, vai desenvolver diabetes tipo 2. Então, a senilidade é um processo patológico. Quando a gente pega público de grupos especiais, qual que é o nosso objetivo? É manter funcionalidade. Então, sempre vocês vão me ouvir falar de funcionalidade, funcionalidade. Gente, porque na área da saúde, o nosso propósito é funcionalidade. E a funcionalidade é a combinação de independência e autonomia. Independência é a capacidade do indivíduo de realizar atividades sem depender de outra pessoa, com seus próprios meios. Eu tomo banho sozinha, eu vou no banheiro sozinha, eu me alimento sozinha. Autonomia é a capacidade de decisão. Ele decide o que ele quer de forma não dependendo de outras pessoas, com as suas próprias regras. Eu quero tomar banho agora, eu quero ir no banheiro agora, eu quero comer agora. Caso do senhor que eu mostrei ali para vocês, ele está sem independência, ele está fraco. Não sei se vocês observaram, mas lá no fundo tinha um cuidador. Ele não consegue levantar sozinho para ir no banheiro, ele não consegue tomar banho sozinho. Comer, ele está comendo sozinho, mas todo esse processo não é. Então, a gente às vezes tem um idoso, né, um paciente que tem independência, como esse senhor que eu falei, ele tem autonomia, ele tem capacidade de decisão, mas ele não tem independência, ele não consegue tomar banho sozinho, ele não consegue ir no banheiro sozinho. E eu tenho o contrário também. Eu posso ter uma pessoa que está perdendo autonomia num processo demencial, mas ainda tem independência.
E quando a gente fala isso, é para as atividades básicas e instrumentais de vida diária. E eu vou ensinar vocês a avaliar isso hoje. Então, assim, quais são atividades básicas e instrumentais, Carla? A gente vai falar, mas é o que a gente utiliza para viver no dia a dia. Não estou falando de nada além do básico, tá bom? O que que acaba piorando a situação? E aí vou trazer de novo o caso desse senhor. As demandas geriátricas que acabam acometendo. Então, a gente tem com eles, né, doenças que podem vir associadas. Esse senhor, por exemplo, câncer. Ele veio de um quadro de câncer de fígado, mas ele também é hipertenso, ele também tem diabetes e síndrome metabólica já derivou do diabetes. Como eu contei o histórico para vocês, ele já infartou por doença arterial coronariana. Então, ele não é só um idoso com uma perda de funcionalidade. Ele é um idoso que perdeu funcionalidade, que tem hipertensão, que tem câncer, que tem aterosclerose e que tem diabetes tipo 2. E isso, pessoal, eu trouxe um caso mais complexo, mas são demandas que aparecem frequentemente numa população mais envelhecida, assim como outras síndromes. Síndrome da fragilidade, e sim, esse idoso, por exemplo, tem síndrome da fragilidade, porque perdeu massa muscular, diminuição de força de preensão palmar, velocidade de marcha e inatividade física. O único critério de fragilidade que ele não tem é a exaustão referida. E ele não refere cansaço porque ele não está conseguindo fazer nada. Então, basicamente, ele teria o quadro de fragilidade completo, tá? Mas a gente tem outras síndromes geriátricas que acometem população idosa, como síndromes demenciais, e a tendência é que isso só aumente, iatrogenia, imobilismo, polifarmácia, que infelizmente não atinge só o idoso, mas cada vez mais a população está usando muitas medicações ao mesmo tempo, e as incontinências, então a incapacidade de coordenar funções esfincterianas, seja de urina, seja fecal, tá? E nesse sentido a gente consegue transformar super a vida do paciente, porque eu brinco que exercício é que nem posto Ipiranga, né? Se você pensar em qualquer condição de saúde ou de doença, exercício físico vai trazer benefício, tá? Então, para iatrogenia, atividade física; para fragilidade, atividade física; para diabetes, atividade física; para câncer, atividade física; para hipertensão, atividade física; para saúde mental e atividade física; para ajudar no processo de cessação de tabagismo, atividade física. Então, galera, benefício da atividade física é inquestionável. A gente vem numa sequência de quase 20 anos de publicações científicas robustas mostrando o benefício da atividade física em toda condição de saúde e doença. Que diferente do remédio, da medicação, perdão, o que acaba acontecendo é que a medicação atua num ponto só. Atividade física tem uma atuação sistêmica e por isso que a gente transforma a vida de uma forma sensacional. Às vezes eu não estou nem pensando no objetivo de saúde mental, mas o fato de eu estar fazendo exercício físico para força, eu também estou melhorando a saúde mental. Às vezes de eu estar fazendo atividade física para força, que nem esse senhor que quer levantar sozinho da cadeira, ele vai estar melhorando o quê? Questão de sono. Então, uma coisa não anula a outra. O benefício é um pacote que vem, ó, toma, vai tudo. E o exercício ele tem um potencial transformador na vida. Tem alguma medicação que faz isso? Não. Só que o exercício que eu prescrevo, a minha caneta, tem um poder de prescrição muito mais impactante que qualquer medicação. Só que eu não quero que vocês deixem a bomba explodir no colo de vocês. O benefício ele é eminente, mas eu tenho que ter segurança para trabalhar com essa população. E o que a gente sabe que a primeira grande oportunidade do profissional já oferece no primeiro encontro, e isso eu falo que é tanto para fidelizar como dar segurança, é a avaliação. Se você não avalia corretamente, você não vai ter segurança. Carla, o que eu preciso avaliar corretamente? Primeiro de tudo, entender que cada pessoa é uma pessoa. Pessoal, tenho que entender isso. Populações diferentes, necessidades diferentes. Não existe diretriz para pessoas, existe diretriz para doença. E é agora que eu quero ensinar vocês que a gente tem que olhar a pessoa. A gente atende pessoas e não doenças. E as pessoas não se resumem no seu diagnóstico. E por isso a gente tem a necessidade de uma boa avaliação. Por que eu preciso fazer uma avaliação funcional, Carla? Primeiro de tudo, para ter segurança.
Ter ferramentas corretas me leva segurança. Saber condição real me leva segurança. Mensurar a evolução me leva à segurança. Então, primeiro de tudo é segurança. Tenho que ter indicadores que eu estou mostrando para vocês. Hoje a gente vai aprofundar em dois testes específicos, só que vocês têm que conhecer o público que vocês vão estar atendendo. E por isso que eu falei que as aulas vão ser interligadas. Na aula 2 a gente vai falar de exame laboratorial, na aula 3 de avaliação de força. Tenho que ter o indicador correto para saber, primeiro de tudo, me empoderar da segurança. Segundo, acompanhar se o treino que eu estou prescrevendo está correspondendo à resposta que eu busco. Eu dar feedback para o aluno, eu dar feedback para o médico. É muito importante. Todo profissional de saúde tem que e pode aplicar todos esses testes. Mas eu vou te mostrar que essa avaliação não é para todas as pessoas, tá? A gente aqui colocou principalmente pessoas com quadros ou mais graves de doença ou envelhecimento. Idoso, a partir de 60 anos, tem que fazer avaliação funcional. Todos esses testes, pessoal, depende. E por que que eu vou falar depende? Talvez num teste inicial eu faça todos, mas numa reavaliação, talvez eu não repita alguns. Vou dar o exemplo. Meu pai tem a mesma idade, do que esse senhor que eu mostrei para vocês. Só que, não, eu vou fazer questão de interromper o compartilhamento. Você vai falar, Carla é louca. E vou mostrar para vocês o vídeo que eu recebi do meu pai. Olha que vocês vão falar, não, a Carla enlouqueceu. Como que eu vou falar que a avaliação do meu pai vai ser igual a dele? Olha o que o meu pai me mandou. Calma aí que agora eu vou ter que. Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Mas eu vou fazer questão de mostrar para vocês. Sabe por quê? Não tem como a gente falar que toda pessoa é igual. Idade não representa, tá? Agora sim, vou compartilhar com o som até. Olha o vídeo que eu recebi do meu pai. Olha o que ele foi fazer semana passada. Essa pessoa com a camiseta da Portuguesa é o meu pai. É o meu pai, gente. E agora, ó, me fala. Calma aí que eu deixo parar esse vídeo. Eu tenho como usar a mesma avaliação para o meu pai e para esse senhor que eu estava atendendo? A idade é a mesma. Então, por isso que eu falo, a gente tem os indicadores corretos, mas eu tenho que saber qual é o objetivo de cada indicador para direcionar qual é o melhor para aquele idoso. O meu pai também é idoso e tem a mesma idade daquele senhor que eu estou atendendo. Não tem lógica fazer a mesma avaliação. Entenderam? Então, por isso, a gente tem que dominar os indicadores e escolher os indicadores corretos. Combinado? E agora, gente, eu vou ensinar vocês a fazer dois testes que avaliam a avaliação das atividades básicas de vida diária e as atividades instrumentais. E eu vou mandar para vocês o e-book ao final da nossa jornada da avaliação de CATS e do teste de Lawton também. Então, CATS é para avaliar as atividades básicas de vida diária. Então, a gente vai perguntar para o idoso e responder sim ou não em não recebe ajuda ou somente recebe ajuda para parte do corpo no banho? Sim ou não? Não recebo. Eu vou responder exatamente como aquele senhor que eu mostrei para vocês respondeu para mim. Não, ele não consegue tomar banho sozinho, tá? Vestir-se, pega as roupas e se veste sem ajuda, exceto amarrar os sapatos? Não. Higiene pessoal, vai ao banheiro, usa o banheiro, veste-se e retorna sem ajuda? Se estiver usando andador ou bengala? Não. Se fosse, por exemplo, a minha avó, com 89 anos, ela ia responder tudo sim. Transferência, deitar, sentar e levantar sem auxílio? Não. Continência, controla completamente urina e fezes? Não.
Ele está de fralda. Alimentação, come sem ajuda, exceto cortar ou passar manteiga? Sim, ele está comendo sem ajuda. E aí eu vou somar 0,0001. Score total, 1 ponto. O que a gente tem no teste de Katz? 6 pontos é independente, 4 pontos tem uma dependência parcial, 2 pontos ou menos, dependência importante. Então, esse idoso que eu estou atendendo tem uma dependência importante para as atividades básicas de vida diária, através da avaliação de CATS. Se eu for para Lawton, o senhor consegue usar o telefone sem ajuda, com ajuda parcial ou não consegue? Sim, ele consegue. O senhor consegue ir a locais distantes usando algum transporte sem necessidade de planejamentos especiais? Não consegue. O senhor consegue fazer compras? Não consegue. O senhor consegue arrumar a casa? Não consegue. Ah, ele poderia falar, eu tenho funcionária, tá? Mas se o senhor precisar, consegue? Não. O senhor consegue fazer trabalhos manuais domésticos, como pequenos reparos? Não consegue. Consegue lavar e passar a roupa? Ah, eu tenho funcionária, mas se o senhor precisar lavar e passar a roupa, não consegue. Consegue tomar os seus remédios na dose certa e horário correto? Consegue, com ajuda parcial. Consegue preparar as suas próprias refeições? Não consegue. Consegue controlar, cuidar das suas finanças? Consegue sem ajuda. Ó, o dinheiro ele consegue, gente. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos. Teste de Lawton, pessoal, ele tem uma pontuação máxima de 27 pontos, tá? Ele não tem um score de referência, vai ser um comparativo dele com ele mesmo. Quanto maior a pontuação, melhor, maior nível de independência. Ponto negativo é que tem teto, tanto o CATS quanto o Lawton tem uma pontuação máxima. Não consigo tanto comparar evolução. Mas, ó, nesse caso de um idoso como esse que eu estou atendendo, olha a diferença entre 14 para 27, tá? Então é muito importante. Estou mexendo aqui na luz, ela tá dando uma interferência. O meu ring light. Então, é ele com ele mesmo. Quanto mais próximo de 27, maior o nível de independência. Vou guardar. No caso dele, eu não vou esperar 3 meses para reavaliar, vou avaliar em 1 mês, até para ver se o meu direcionamento de prescrição está de acordo com o que eu espero para a prescrição, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Esses 2 testes são primordiais para o início de um processo de prescrição. Saber nível de dependência, funcionalidade. CATS e Lawton são testes básicos que, olha, a gente demora 5 minutos para aplicar, mas que tem uma grande relevância quando a gente direciona a prescrição. E até para eu direcionar a necessidade, por exemplo, de cuidador ou não, tá? O que eu quero trazer para vocês? Os testes, eles interagem entre si. Isso é uma observação que ninguém te fala, porque muitas pessoas que ensinam sobre exercício físico, idoso e grupos especiais não aplicam na prática. E o que eu quero trazer para vocês nessa semana? A prática. Eu tenho teoria, tudo baseado em ciência, mas eu tenho prática, galera. Eu atuo como personal. Eu atuei por 16 anos dentro do Einstein na assistência. Então, assim, eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. Então, fiquem tranquilos, perdão, que vocês, sabendo escolher os indicadores, vocês vão direcionar essa prescrição de forma segura. Esses testes interagem entre eles, porque se Katz e Lawton estão me mostrando uma coisa, mas o hand grip que a gente vai aplicar na quinta-feira mostrar outra, o tug me mostrar outro, o que isso direciona? Será que eu consigo fazer teste passado no lugar ou não? Então, a interpretação e a interação entre esses testes é muito importante. E por isso que eu quero falar para vocês que é fundamental para vocês conseguirem prescrever exercício com segurança, tem que ter conhecimento estruturado, que começa na avaliação. Uma vez que eu tenho segurança, eu consigo aceitar atender esse aluno, eu consigo captar e atrair novos clientes, eu consigo me posicionar como autoridade na internet. Então, o que eu quero trazer para vocês? Hoje a gente viu a importância, o nosso espaço no mercado, os benefícios e quais são as possibilidades de testes, principalmente para grupos especiais, quando a gente fala em idosos, tá? E a gente falou hoje sobre CATS e Lawton. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre análise de exames laboratoriais, pessoal, e é muito importante a gente saber ligar uma coisa na outra. Gente, exame de sangue mostra o que muitas vezes a gente não consegue enxergar.
E vou dar um exemplo besta. Eu recebi o contato ontem de uma pessoa que estava procurando personal para o filho que estava com obesidade. Eu direcionei para uma colega. E aí ele me. Ai, mas o médico falou que queria você, enfim, eu falei. E aí comecei a conversar e eu vi que ele estava ansioso, me coloquei no lugar dele como mãe, né? Então, tipo, o quanto a gente se preocupa com a saúde do filho. E aí ele falou: Ah, eu posso te mandar os exames laboratoriais? Eu falei, pode, lógico, porque eu perguntei, ele tem algum diagnóstico? Não, ele tá só acima do peso, menino com 14 anos. Ah, tem algum diagnóstico? Não, tá só acima do peso, tá. Meu, bati o olho no exame, tem diagnóstico, tá com esteatose hepática. Então, assim, como que você sabe disso, Carla? Porque tá nos exames. E aí eu falei, ah, ele tá com esteatose, ah, ele tá com uma deficiência de hormônio. Ele, nossa, como que você viu? Eu falei, não, porque os exames dele estão me falando isso. Então, a importância da gente analisar esses exames para direcionar a prescrição, para eu entender realmente o que os olhos não enxergam e muitas vezes, pessoal, estratificação de risco. Então, na quarta-feira, a gente vai falar de análise de exames laboratoriais e, consequentemente, estratificação de risco para a prescrição. Combinado? Então, não percam a aula de quarta-feira. E a palavra-chave de hoje é oceano. Por que oceano, Carla? Porque a gente tem um oceano azul para navegar juntos e eu quero estar junto com você nesta jornada. A gente não vai largar a mão de ninguém. Combinado? Ó, eu vou abrir, como tá tarde, eu vou abrir caixinha de perguntas no meu Instagram, @carla.gpmontenegro. Ficou alguma dúvida de hoje? Vai lá, pergunta que eu vou fazer questão de responder todas, certo? E aqui, ó, meu Instagram, meu YouTube. Não percam a aula da quarta-feira. E lembrando que quinta-feira, tentem ao máximo acompanhar ao vivo. Eu sei que tem gente que vai assistir agora a gravação. Quinta-feira, tentem assistir ao vivo. Se programem. É um comprometimento. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou fazer o sorteio de um instrumento que vocês vão utilizar na prática. E só vai participar quem estiver ao vivo. Combinado? Gente, quero encerrar com essa frase, que eu não sou um produto das minhas circunstâncias, eu sou um produto das minhas decisões. E eu tô muito feliz que você tenha decidido estar comigo hoje e que a gente vai estar junto nessa jornada. Muito obrigada, fiquem com Deus e até quarta-feira. Na verdade, na caixinha de perguntas eu já vou respondendo as perguntas, a gente se vê. Mas quarta-feira a gente tá junto de novo.